Olá, eu sou Aline Ceballos, gestora de comunicação da Unimed do Brasil e vou apresentar para vocês a Diretriz Nacional de Comunicação do Sistema Unimed. Ela foi lançada em 2014, atendendo a uma carência do sistema. Mas antes de começar a apresentação, eu queria que vocês conhecessem um pouquinho do trabalho feito pela área de comunicação da Unimed do Brasil. O lançamento da diretriz é mérito de todos nós. É um importante passo na unificação, padronização e fortalecimento do sistema Unimed. Por isso, agradeço aos que contribuíram com a elaboração desse documento. Agradeço à diretoria executiva da Unimed do Brasil, principalmente ao nosso presidente, Dr. Eudes de Freitas Aquino, e ao nosso diretor, Dr. Edivar de Araújo, pela confiança e apoio no projeto. Saibam que essa diretriz foi criada de forma cooperativa, em parceria entre a Unimed do Brasil, uma agência de comunicação e com a colaboração de singulares e federações, que apresentaram as suas realidades e principais dificuldades. Portanto, todos nós somos responsáveis por sua devida implantação e contamos com a sua dedicação. As Unimeds devem distribuí-las na cooperativa, já que não se trata de um documento restrito às áreas de comunicação. É destinado a todos os colaboradores de todas as áreas do sistema, e esse é o nosso desafio, fazer com que essas orientações cheguem a todos. Também não se trata de um documento imutável e definitivo. Ele é o primeiro passo para a construção e fortalecimento de uma identidade, mas pode e deve ser atualizado com as necessidades que podem surgir.
E para isso, também contamos com vocês, para nos posicionar caso haja essa necessidade. Dentre muitos autores, a gente escolheu uma definição para uma política de comunicação. O autor escolhido foi o Wilson da Costa Bueno, um professor de um programa de pós-graduação em comunicação social da UMESP e também professor de jornalismo da USP. Ele diz que política ou diretriz de comunicação é um processo articulado de definição de valores, objetivos, diretrizes, normas e estruturas, que tem como finalidade orientar o desenvolvimento de ações, estratégias e produtos de comunicação para uma organização, tendo em vista o seu relacionamento com os diversos públicos de interesse. A política de comunicação garante o alinhamento entre a Unimed do Brasil, suas federações, singulares e recursos próprios, viabilizando uma comunicação integrada de todo o sistema Unimed com seus diversos públicos estratégicos. Isso objetiva a criação de uma cultura de comunicação integrada, a definição de diretrizes, postura e valores, o fortalecimento da imagem institucional da Unimed e de sua reputação e geração de valor. Em relação à referência e aplicação, a gente pede que esse documento ele substitua quaisquer outro que seja usado nas Unimeds. É importante que utilize somente um documento orientador, que é essa Diretriz Nacional de Comunicação. Essa parte é muito importante. Ela determina o papel de cada área. A diretoria da Unimed do Brasil, por exemplo, ela tem a função de garantir a implementação da diretriz e aprovar as suas possíveis alterações. Já as diretorias das federações, singulares e recursos próprios têm que garantir a implementação da diretriz em suas unidades. Os gestores de comunicação propõem e acompanham os procedimentos que atendam a essa diretriz e, se necessário, apresentam propostas de atualização e adequação. As áreas de comunicação precisam operacionalizar as atividades previstas nessa diretriz e as demais áreas seguir as orientações e trabalhar alinhadas com as respectivas áreas de comunicação. Agora eu trouxe um quiz para vocês que chama Diretriz na Prática. Antes de eu continuar a apresentação, é importante que vocês testem os conhecimentos de vocês para ver se nós já estamos alinhados e também para sempre melhorar. Esses são alguns exemplos do que a gente vai tratar. E entre os temas da diretriz, temos comunicação externa, relacionamento com a imprensa, comunicação interna, postura nas mídias sociais, comunicação e gestão de crise e a divulgação. Em relação à comunicação externa, a gente precisa deixar claro alguns pontos. A área de comunicação da Unimed do Brasil deve ser referência para os departamentos congêneres, com o estabelecimento de diretrizes de comunicação e o papel orientador nas ações. Tem como principal público-alvo todo o sistema Unimed, e o cliente final é de responsabilidade das cooperativas e da rede própria, que podem acionar suas respectivas federações ou a Unimed do Brasil em caso de dúvidas. Em casos de crise em potencial, a gente sempre aconselha que vocês procurem a Unimed do Brasil para dar toda a orientação necessária. Todo o material produzido para o público externo deve passar pela revisão da área de comunicação. E temos também uma recomendação: novos veículos de comunicação devem ser alinhados previamente com a área de comunicação da Unimed do Brasil. O sistema Unimed só deve divulgar as informações alinhadas aos dados informados à ANS. Outro ponto é que a Unimed do Brasil pode divulgar apenas dados consolidados do sistema. Cada cooperativa tem autonomia para divulgar os seus próprios dados regionais. Antes de se posicionar sobre uma determinação da ANS, recomenda-se um alinhamento do posicionamento e tom de comunicação com a Unimed do Brasil.
Ao mesmo tempo, a Unimed do Brasil deve manter o sistema Unimed informado sobre a sua atuação no órgão regulador e seu posicionamento institucional sobre os temas. É aconselhável evitar expor publicamente questões que estejam sendo tratadas na Câmara Arbitral. Antes de enviar ou apresentar informações institucionais sobre o sistema, é aconselhável também que busquem essas informações oficiais no portal ou no canal do colaborador. E ao utilizar a marca Unimed, é obrigatória a consulta à central da marca. Agora a gente vai falar sobre o relacionamento com a imprensa. O sistema Unimed deve dispor de fontes habilitadas para conversar com a imprensa. Por outro lado, também é imprescindível a escolha de bons porta-vozes para falar em nome do sistema. O acesso da imprensa às fontes Unimed tem que ser feito obrigatoriamente por um jornalista ou por uma agência contratada, para que seja um atendimento mais profissional. Em situações de crise, as fontes do sistema Unimed só deverão se manifestar quando legitimadas pela diretoria e pela área de comunicação da Unimed local. Nesses casos, também se recomenda a consulta à Unimed do Brasil para demais esclarecimentos e orientações. Solicitações de entrevistas ou matérias para veículos nacionais, a gente pede para que a Unimed do Brasil seja acionada, assim como matérias onde envolvam mais de uma cooperativa, para que as informações sejam passadas de forma alinhada e para que não haja ruídos de comunicação. Nesses casos, a Unimed do Brasil também deve aproveitar para propor temas relevantes para o sistema Unimed. Aqui nós temos uma parte do que deve ser divulgado pela Unimed do Brasil, o que deve ser divulgado pelas federações, o que não deve ser tratado pelo sistema Unimed. Então, por exemplo, o que deve ser divulgado pela Unimed do Brasil? Determinações da ANS, resultados financeiros, fusões e aquisições, novas parcerias, trocas da diretoria da Unimed do Brasil, entre outros temas relacionados à Unimed do Brasil. O que deve ser divulgado pelas federações e cooperativas? Eventos e patrocínios regionais, desempenhos operacionais individuais, abertura de hospitais e aquisição de aparelhos, ações de responsabilidade social de cunho regional, boas práticas internas e alguns outros temas. Assuntos que necessitam de alinhamento com a Unimed do Brasil. Ranking de reclamações da ANS, suspensão de vendas de planos de saúde, intervenções da agência e decisões judiciais. Aqui nós temos alguns temas sobre os quais o sistema Unimed prefere não se posicionar. Conflito entre singulares, assuntos de discussão em câmara arbitral, negociações estratégicas, negociações com fornecedores e parceiros, boatos, polêmicas ou especulações, ações de desempenho de concorrentes, clientes, fornecedores e parceiros e questões judiciais e políticas. Agora a gente vai entrar no tema da comunicação interna. As demais áreas não podem criar boletins sem antes o aval da comunicação, da área de comunicação. E é de responsabilidade de cada departamento manter a equipe de comunicação informada sobre seus eventos, resultados e participações. Os boletins enviados pela Unimed do Brasil não podem ser editados pelas federações ou singulares. Elas devem manter as informações na íntegra caso queiram replicá-las. A comunicação deve ser continuamente avaliada, com a realização de sondagens de opinião, diagnósticos, uma mensuração de resultados. As áreas também devem dispor de e-mails assertivos e atualizados e toda a comunicação deve seguir as diretrizes da central da marca. Em relação à comunicação nas mídias sociais, a Unimed do Brasil possui um comitê sob a responsabilidade da área de marketing. E o que eles pedem? Que a criação de perfis é uma decisão estratégica e deve ser alinhada com as áreas de comunicação e marketing da Unimed do Brasil. É papel deste comitê também propor planejamentos estratégicos e isso é feito continuamente por meio dessas reuniões. O sistema já está presente em algumas redes sociais e cabe exclusivamente às áreas de comunicação e marketing da Unimed do Brasil a atualização desses canais institucionais. A produção de conteúdo para atualização desses perfis com viés local fica a cargo de cada singular. Em relação à gestão de crise, o sistema Unimed dispõe de um sistema de gestão de crise que lhe permite enfrentar situações emergenciais que potencialmente possam provocar danos à sua imagem ou reputação. Todos os cenários de possíveis crises, bem como as respectivas ações e os executivos que devem ser acionados em cada situação, devem estar previstos em um manual de crise que necessita ser atualizado anualmente e ter confirmado a sua eficácia a cada crise.
A Unimed do Brasil tem um manual de gestão de crise, mas ele será atualizado ainda no próximo ano. Agora a gente tem mais alguns quizzes para vocês treinarem tudo o que foi dito até agora. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre a comunicação no Sistema Unimed. Nós também temos um manual de redação que é importante que todos tenham acesso e vai ajudá-los bastante no dia a dia. Muito obrigada e até a próxima. Qualquer dúvida ou sugestão, por favor, entre em contato com a Unimed do Brasil.